Vamos lá. Quando o nosso presidente Pedrinho assumiu o futebol, se eu não me engano, a gente estava em 17º colocado, uma situação muito ruim. A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que um campeonato muito disputado, você acaba oscilando dentro do próprio campeonato, né? Mas, graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga para a Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional, é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada e esperamos almejar coisas maiores, sem dúvida, do tamanho da grandeza do Vasco. Então, continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas começar já a pensar no planejamento 2025 a partir de amanhã. Felipe, parabéns pela vitória. Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Queria que você analisasse um pouco mais a fundo essa finalização de campeonato na 10ª colocação, se em um equilíbrio diante da folha salarial atual se satisfaz a finalização do campeonato dessa forma. E outra, aqui acaba o ciclo do Felipe treinador? Vamos lá. A primeira obviamente, independente de folha salarial, valor, o Vasco nunca pode estar satisfeito na 10ª colocação. Isso é muito pouco pela história que o Vasco tem dentro do futebol. É óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, se eu não me engano, desde 2017 não disputa, desde 2020, perdão, desde 2020, então é muito tempo, o tamanho do Vasco. Então, desde a nossa chegada, assim, houve uma evolução, a gente brigava, como o seu companheiro falou, os últimos anos sempre foi muito assim doloroso para o torcedor vascaíno, e sempre na última rodada ter que brigar por coisas muito pequenas, de não cair. Então, já tivemos uma evolução, mas o Vasco, pela grandeza, por tudo que a história que o Vasco tem, é sempre almejar algo melhor, brigar por títulos, disputar Libertadores. Infelizmente, não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas já é um avanço pelo que nos últimos anos que vem acontecendo no Vasco. Em relação à minha função, eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Oi, oi. Derek Bueno, do Sport TV. Felipe, a gente trocou ideia anteriormente, né, no pré-jogo, você disse a respeito do objetivo do clube, poderia até chegar em nono, e a questão financeira também, que seria muito favorável, principalmente a honra dos jogadores vestirem a camisa do Gigante da Colina. E eu queria falar com você a respeito de 2024. Desde 2019, o Vasco chegava na última rodada, sempre brigando para não cair, como você disse. 2024, a gente pode dizer que foi um ano, apesar de turbulento para o Vasco, é um balanço positivo, esse 10º lugar, também e outras competições que o Vasco disputou ao longo da temporada. Vamos lá. Pela grandeza do Vasco, assim, é complicado você falar que é um ano positivo. Foi um ano mais tranquilo, vamos dizer assim, do que os últimos anos, né? Então, como eu falei antes, pela grandeza do Vasco, o Vasco não pode ficar satisfeito pela essa vaga na Sul-Americana. Mas é óbvio que dos últimos anos o que aconteceu, existe uma evolução. Um campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas infelizmente isso faz parte. O importante é agora a gente descansar mentalmente. Foi um ano assim de muito desgaste, de muitos acontecimentos, a saída da 77, enfim, a incerteza do futuro do Vasco em relação ao que ia acontecer. Os jogadores, vamos dizer assim, conseguiram recuperar a confiança, oscilaram dentro do campeonato, mas acredito que não é um ano muito positivo, mas um ano tranquilo dos últimos anos que vem acontecendo. Opa, boa tarde, Felipe. Lucas Coimbra, na Coruja. Eu queria saber com você o seu posicionamento do que você espera para o Vasco em 2025, já que esse ano você disse que esperava mais, acho que por grandeza do Vasco, todos nós sabemos disso.
O que você espera em 2025 para o Vasco? O que vocês almejam? A gente almeja sempre disputar títulos, buscar vaga para Libertadores. A gente vai ter um campeonato, um calendário aí meio diferente, né? O estadual começando um pouco mais cedo. Realmente, a gente tem que pensar, porque esse calendário, do jeito que é, se acaba prejudicando os jogadores em fazer uma pré-temporada adequada. Isso prejudica na performance dos atletas. Por outro lado, vai ter oportunidade os jogadores jovens de aparecer, de poder vestir a camisa do Vasco e representar o Vasco no profissional. Então, esperamos que seja um ano muito mais positivo do que foi esse ano. Mais uma pergunta aí, galera. Fica aí com a gente que a pergunta está meio baixinha, mas o Felipe já vai responder já. Fazendo uma análise da campanha do Vasco de 2024, primeiramente, quero te parabenizar, porque houve uma entrega da diretoria, uma entrega do time, dos jogadores, né, para ir bem durante a temporada, mediante as tantas dificuldades que o Vasco teve. Mas, fazendo uma análise assim, você enxerga uma ponta solta para o ano que vem, que precisa ser corrigido, para que o time possa alcançar o objetivo principal, que é mais vezes brasileiro, de repente até alcançar uma vaga na classe do Libertadores, enfim. Na realidade, a gente, a partir de segunda-feira, como eu falei antes, a gente vai sentar, vai analisar os jogadores que ficam, os jogadores que saem. É óbvio que a gente precisa qualificar ainda mais nosso elenco para poder, nesse calendário que é muito ruim, que é muito curto, a gente ter muito mais opções que a gente teve em 2024. Um campeonato brasileiro, para você almejar coisas grandes, você precisa ter um elenco com muitas opções, porque existem lesões. A gente, esse ano, ficou sem o Jair, sem o Paulinho, alguns jogadores, o Coutinho sem fazer pré-temporada. Isso é muito prejudicial. Então, o Vasco, nesse sentido, teve um pouco de azar com jogadores que lesionados por trauma, mas a intenção é a gente qualificar ainda mais o nosso elenco para que nós possamos aí ter um 2025 melhor. Quando muito para se saltar, ela precisa do Vasco bem apoiado. Do Vasco, só que você está pedindo muito negócio. Eu queria saber se tem uma diretoria de dos reforços, qual posição está mais carente, e realmente não existe a possibilidade de continuar. Vamos lá. Eu vou responder pelo menos logo a segunda. Não. A princípio, não. Volto para a minha função. E a gente vai começar a partir de segunda-feira a planejar. Em relação à posição específica, acho que todo reforço é bem-vindo. A gente precisa qualificar, entender, saber os jogadores que vão continuar. A partir de segunda-feira, vou sentar junto com o Marcelo, nosso diretor executivo, para que nós possamos aí pensar as melhores situações. O mercado já começou a acontecer. É óbvio que a gente não vai fazer nenhuma loucura. Acho que é importante frisar isso. Acho que a gente vai querer contratar jogadores que realmente querem jogar no Vasco, que estejam dispostos a jogar no Vasco. Ninguém é acima do Vasco. Então, a partir de segunda-feira, eu descansar um pouquinho, porque realmente essa função, futebol em si, ela é muito desgastante mentalmente. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai sentar para que nós possamos aí pensar no melhor caminho para o Vasco da Gama no ano de 2025. Felipe, aqui, João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Você falou sobre, claro, planejamento. Imagino eu que passa muito também pela escolha de um treinador, já que você vai voltar a ser diretor técnico. Eu queria entender se já tem definido um perfil, acreditando que você esteve à beira do campo, esteve perto desse elenco, conhece como ninguém e provavelmente vai ter voz ativa nessa escolha. Então, queria que você desse a sua opinião e o planejamento do Vasco, já que você não permanece como técnico, sobre o novo treinador, se já existe algum tipo de conversa, se existe negociação, ou até mesmo um perfil já traçado para esse novo comandante para 2025. O que eu posso te falar, Joel, aqui o perfil já está traçado. Não tem ninguém definido. Como eu falei antes, a partir de segunda-feira a gente vai começar a ter um processo de reuniões para entender qual é o melhor perfil do treinador que possamos aí
ter um ano de 2025 bem melhor do que foi em 2024. Obrigado, Felipe.